O programa Controvérsia é um espaço aqui da TV Itapê para falarmos de assuntos importantes, em maior profundidade. E o nosso assunto é o Plano Safra. Estamos aqui nos estúdios com o Paulo César e com o Benedito Magri, que são os gerentes aqui do Banco do Brasil de Itapetininga, gerente geral e gerente do agro, para falar um pouquinho desse Plano Safra, que é o maior plano da história e aqui em Itapetininga, dentro desse segmento tão importante que é o nosso agro, é o plano que traz os recursos para tanto os pequenos como grandes investidores poderem implementar a sua produção agrícola. Pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo bem, Edmundo? Prazer estar aqui contigo. Obrigado pelo convite. É um prazer, é uma honra para nós, do Banco do Brasil, a gente poder estar aqui falando um pouquinho do assunto tão importante para a nossa cidade, para a nossa região, viu? Muito obrigado. Boa tarde, Edmundo. Prazer estar aqui contigo. Muito bem, a gente que agradece aí. E vamos lá. Vocês escolhem quem que vai falar primeiro aí. Explica para a gente o Plano Safra, né, a importância disso, né? Pouca gente conhece, né, o público em geral, o quanto que o Plano Safra no Brasil inteiro, né, Paulo? É importante. Sim, Edmundo, o Plano Safra brasileiro é um dos maiores planos mundiais de financiamento à agropecuária, né, do Brasil, né? E ele é muito importante a gente falar porque essa época do ano, né, é o lançamento oficial, né? O Ano Safra ele começa no dia 1º de julho, né? Então, todas as fontes de recursos que são disponibilizadas pelo governo, a equalização desses créditos junto com as instituições financeiras, né? E o canal de escoamento que vem principalmente através de nós lá do Banco do Brasil, a gente sente na responsabilidade, né, Paulo, de fazer com que esse crédito chegue na mão do nosso produtor rural no momento certo, na hora certa, para que de fato ele faça diferença aí dentro do nosso país, da produção dos insumos, aí, de tudo que a gente pode fazer. Maravilha. E esse ano sendo o maior plano safra da história, eu queria que vocês dessem uma dimensão do que representa isso em termos de Brasil e também aqui para Itapetininga. Com certeza. Ó, o Plano Safra esse ano é um Plano Safra recorde, né? O governo anunciou aí mais de 500 bilhões de recursos aí destinados não só para o pequeno produtor, para o agricultor familiar, mas para o nosso médio, para o nosso grande produtor, que aqui na região de Itapetininga a gente tem bastante, como também as cooperativas, né, de crédito, aí, todos os órgãos que atuam aí. É um Plano Safra recorde, que não são quase 10 bilhões a mais do que o mesmo ano safra o ano safra anterior, né? Isso é um valor considerável, né? Para nós aqui, como Banco do Brasil, é importante a gente ressaltar a nossa cidade, a nossa região, né? Para se ter uma ideia, o ano passado, nós, como Banco do Brasil Itapetininga, a gente conseguiu colocar quase 600 milhões de reais. 600 milhões de reais é uma parte considerável do PIB aqui de Itapetininga, né? Para todos os nossos clientes com relacionamento aqui no banco. Isso é muito importante porque a gente fala quase de 15% do PIB agrícola aqui do nosso município e chegou lá para o agricultor familiar, que é uma agricultura, embora a gente fala familiar, mas com estrutura empresariada, né? Chegou para o nosso médio produtor, chegou para o grande produtor, enfim. Isso que a gente fala diretamente esse recurso, né? Então, você imagina indiretamente o que isso gerou de emprego, que gerou de riqueza. A gente fala aí de todas as lojas de revenda, de insumo, de máquina, de prestação de serviço para o agro, da própria agroindústria, que a gente pode falar um pouquinho também das necessidades da nossa região, enfim. Olha o tamanho que isso chega para a nossa região aqui e como eu falo, repito, né? Falar um pouquinho até de como esse recurso vai chegar lá mesmo em detalhes, para todos os nossos produtores aí da região, clientes ou não clientes, enfim, terem acesso a esse crédito tão importante, né, Edmundo? E até esses 15% aí, que representa aí o PIB, né, da nossa cidade, ele não fica só no agronegócio, né? Ele gira pela cidade como, né, pelo comércio, pela indústria, né? Então, ele gira em todos os setores da nossa, não só da nossa cidade, não só do agronegócio, como em geral, né? Muito bem, e até é importante a colocação feita aqui, porque o Banco do Brasil, né,
trazendo essa política importante do governo federal. A gente que fala muito aqui no programa Controvérsia da importância do agro, né? Não só para Itapetininga, né? Hoje o agro do Brasil é a grande saída econômica do nosso país. E é justamente com um programa como o Plano Safra é que toda essa agricultura vem crescendo esses anos todos, vem despontando e colocando o Brasil aí como uma potência mundial econômica no agronegócio, né? E eu vou pedir para os nossos convidados falarem um pouquinho de Itapetininga, do perfil aqui do nosso produtor, que acaba sendo ajudado pelo recurso, pelo crédito do Plano Safra, né? Porque aqui em Itapetininga a gente tem tanto grandes como pequenos, médios produtores, né, Benedito? Exatamente, Edmundo. Vou começar aqui, mas vou passar também a palavra para o Paulo. Mas hoje eu falo, os recursos, ele não chega uma quantidade, um volume para a cidade ou para a região de Itapetininga, né? Ele tem um recurso abundante do governo e a gente vai buscar acesso através do produtor. Quem tiver interesse, a gente vai demandar esse recurso para a nossa praça, né? Então isso é importante, todo produtor já pensar em ter acesso ao crédito, né? O nosso perfil aqui de produtor, ele é muito variado, como eu falei, né? Hoje o banco ele é o maior apoiador da agricultura familiar, né? Que é o nosso pequeno produtor, embora hoje ainda já tenha uma característica até empresariada, de uma agricultura até de precisão em determinadas culturas no agricultura familiar, que é o nosso chamado PRONAF. A gente tem o médio produtor, Paulo vai falar um pouquinho mais até da característica dele. Temos o mega produtor e o grande produtor rural aqui na região. Porque, queira ou não, também a gente é uma região rica em cereais, né? Cereais vamos dizer assim, é uma atividade do agro inflacionada, são grandes volumes, né? São commodities, né? Tem cotação, depende de preço externo, enfim. Mas aqui em Itapetininga a gente tem, vamos dizer assim, todas os tipos e padrões e tamanhos de cliente para a gente atender com o Plano Safra, né, Paulo? E aqui na nossa cidade, na nossa região, a gente tem uma diversidade também muito grande, né, Júnior, na questão das culturas também, né? Ele falou de cereais, mas para você ter uma ideia, hoje Itapetininga é o maior produtor de grama da América Latina. Então, para você ver o quanto que é pujante o agro aqui na nossa região, né? Quem diria, né, que a grama seria, né, tão importante aqui, mas é uma cultura que leva muito emprego e renda para todos os setores aqui da nossa cidade. Então, a gente está falando da grama, a gente também tem muito fruticultura aqui também na nossa região. Então, temos também tomate, então é muito diversificado. E como o Júnior falou, cada nicho, né, e cada tamanho de produtor rural corresponde a uma linha de crédito. Igual o pequeno produtor, ele vai ser atendido pelo PRONAF, no juro subsidiado, com juro um pouco mais acessível. O médio produtor, todos os produtores eles vão ter crédito acessível, conforme o seu nível, né? Só um esclarecimento. PRONAF seria agricultura familiar. Agricultura familiar. E eu aproveito o gancho aí para vocês explicarem, né, como é que é o conceito aí da agricultura familiar, que a gente muitas vezes erroneamente acha que é uma pequena família ali sem muita condição, né? Mas não é bem isso, são empresas, né? Inclusive que tem um faturamento e uma produção muito boa, né, Júnior e Paulo? O PRONAF, por exemplo, que é agricultura familiar, né, como você falou, né, é um faturamento até 360 mil anual. Então, já é um faturamento já considerável. Sem dúvida, né? sem dúvida. Então, tem muitas empresas, por exemplo, que não faturam isso e que geram emprego até mais, às vezes, que essa agricultura familiar, né? Para você ver o quanto que, às vezes, o agro pode te dar de retorno. O médio produtor, conhecido como PRONAMP, é de 360 mil reais de faturamento anual até 3 milhões e meio, né? E os grandes produtores, eles já partem acima desses 3 milhões e meio, tá? Que são os grandes mega produtores aí que já tem umas áreas maiores, a produção já é maior também, então por isso que eles, né, logicamente o faturamento também tá acima desse valor que eu passei para vocês.
Muito bem. E outra pergunta importante é a seguinte: qual a abrangência do nosso Banco do Brasil, né? Não é só Itapetininga, atinge as cidades da região, e o que um produtor, um pequeno produtor, que muitas vezes não conhece ainda o Plano Safra, o crédito, como é que ele deve conhecer, por onde ele começa? Como é que funciona o Plano Safra? Edmundo, essa é uma pergunta muito, muito importante, né? Que nem a gente está aqui em Itapetininga, temos uma carteira especializada, uma estrutura muito robusta, né? Mas o banco em cada cidade tem o seu município também que representa. E eu falo que o banco, assim, nós somos uma estrutura dentro de um prédio, mas nós temos nossos braços, nossos agentes que estão, que cria toda essa capilaridade do banco para quê? Para facilitar o acesso ao crédito do nosso cliente. Então, por exemplo, hoje, vou te dar um exemplo. Tem o canal agência, o produtor pode procurar o Júnior lá, o Paulo, enfim, pode. Mas hoje ele pode, por exemplo, fazer um custeio digital via app. Hoje, por exemplo, se ele for visitar uma das nossas revendas de máquina aqui da cidade, da região, todas elas são credenciadas como correspondentes bancários agro do Banco do Brasil. Então, vou te dar um exemplo. Cheguei lá numa revenda de máquina, vou comprar o meu trator, plataforma, pulverizador. Ali mesmo, se ele chegar na negociação com o vendedor, eles acolhem ali mesmo a proposta no sistema do banco, que eles têm a plataforma nossa, e esse financiamento cai para nós aqui no banco fazer a aprovação do crédito, do recurso do Plano Safra e disponibilizar o recurso para o financiamento. O mesmo acontece se ele for numa revenda de insumo, ele vai lá comprar o seu fertilizante, semente, o defensivo, né? Ele fechou o negócio ali, ele pode literalmente contratar ali no próprio app o custeio digital, né? Se ele tiver já o cadastro com a gente lá. Não tendo cadastro, não é cliente do Banco do Brasil, a gente disponibiliza toda a assessoria, tá? Não só presencialmente na agência, mas a gente tem uma rede de assistência técnica credenciada, são empresas com engenheiros agrônomos, né? Que eles atestam, inclusive, a área, a produção do cliente, fazem uma planilha de cálculo de quanto esse cliente vai precisar financiar, enfim, cria todo o acesso para trazer lá para mim, especialmente para o Paulo lá, né, para a gente colocar essas informações no sistema e ele ter acesso ao crédito na hora que ele precisa. Perfeito. E eu gostaria que vocês falassem o que pode ser feito com esse crédito, né? Quais são as modalidades que vocês têm para disponibilizar para o produtor? A gente trabalha muito no carro-chefe, né, com duas vertentes ali do crédito, né, que seria o custeio. O custeio é o crédito mais tradicional que tem. Sim. Né? A própria palavra já fala, ele está ali para custear a sua lavoura, ou seja, para compra de semente, de fertilizante, de adubo, pagamento de mão de obra, compra de diesel. Então, são todos os custos inerentes à produção agrícola. Essa linha de crédito normalmente é 1 ano, que é o prazo de pagamento, e temos as linhas de investimento. Como o Júnior estava falando, quero fazer uma aquisição de um trator. Né? Um trator, um valor já é um valor relativamente mais alto, né? Máquinas agrícolas também, né? Em geral, já é um valor mais relativamente alto. É igual comprar um carro. Dificilmente você vai comprar à vista. Você precisa, né? Perfeito. Ajustar teu fluxo de caixa, seu fluxo de pagamento. Então, essa linha de investimento que o banco disponibiliza, ele pode chegar até 10 anos com prazo de pagamento. Temos linhas também, hoje a gente fala, né, Júnior, da porteira para dentro, tudo que o produtor pensar em fazer, o Banco do Brasil está ali para apoiar. Né? Desde a aquisição de máquina, equipamento, desde uma construção de um galpão para a guarda de insumo, para a guarda de máquinas. A gente também tem linhas especializadas para correção de solo, para recuperação de pastagem. Ou seja, tudo que pensar, o Banco do Brasil tem soluções para os produtores estar investindo. Então, a gente tem um portfólio completo, como eu te falei, desde o custeio, o investimento. Abriu a porteira, o Banco do Brasil tem linha para poder atender o produtor rural. Muito bem, e eu gostaria que vocês falassem um pouquinho de alguns exemplos, porque a agricultura, o agronegócio, tem se modernizado muito nos últimos tempos, né? E esse crédito é fundamental, né, para levar
novos recursos que aumentam a produção, tornam mais eficiente os processos de produção do nosso agricultor. Então, queria que vocês contassem um pouquinho desses produtores aí que estão tendo êxito e estão sempre clientes aí do Plano Safra. Perfeito, Edmundo. Porque assim, nós estamos numa região do estado privilegiada em termos de clima, em termos de tipo de solo, né? Enfim, então a gente acaba ficando dentro de uma região que é extremamente empresariada. Então vale a pena você investir numa região tão boa. E quando a gente fala de investir, a gente fala de tecnologia, a gente fala da agricultura de precisão, a gente fala de aumento de produtividade e extrair da natureza o que ela pode nos dar da melhor maneira. E claramente de uma forma mais sustentável possível. Então, alguns exemplos que é importante a gente colocar para a nossa região, por exemplo, a gente faz muito financiamento de irrigação, né? A gente faz muito linhas de financiamento com renovação de solo, correção de solo, que está vinculada dentro do tema sustentabilidade, enfim. Manejo correto, né? Manejo correto, exatamente, da terra. Das substâncias. Da substância, enfim, uma série de coisas. Por exemplo, a gente fez um evento recentemente falando um pouco de armazém, né? E a gente sabe o quanto que o devido armazenamento correto do grão e para até o produtor ter o momento certo para ele vender a sua produção com o melhor preço, no melhor momento, ele também tem que ter capacidade para estocar, né? Então, que nem o Paulo vai falar até mais detalhadamente, mas a gente tem uma linha de financiamento que ela chama PCA, né? Que ela é específica para esse tipo de investimento aqui para o nosso produtor rural e para a nossa região, que é uma grande produtora de cereais, né? De grãos, a gente precisa muito e existe um déficit, não é só aqui em Itapetininga, mas a nível Brasil de armazenagem. Essa linha que o Júnior estava falando, né, que é a linha do PCA, uma linha de 10 anos com prazo total, sendo que o produtor pode ter até 2 anos de carência e 8 anos para fazer o pagamento. As taxas variam, já começam a partir de 8,5% ao ano. E a possibilidade, como o Júnior falou, de armazenar esse produto mais adequadamente, além do que também ele tem a capacidade de esperar o melhor momento, o momento mais adequado para fazer a comercialização dos seus grãos, né? Então, por exemplo, hoje, quando chega o período pós-colheita, isso é uma questão que sempre acontece, principalmente nas commodities, né, como soja, chega no momento de colheita, fevereiro, março, o preço ele tende a cair, porque tem muita produção, tem muito produto. Oferta e demanda. Exatamente. Então a tendência é que o preço caia. E o produtor que tem a possibilidade de segurar melhor esses cereais, né, esse grão, ele pode futuramente vender mais caro, né, esperar esse momento turbulento, né, de excesso de produto no mercado, esperar 2, 3 meses e ele garantir um retorno 10, 15, até às vezes 20% maior que naquele período, né, com maior produção, ele acabou não melhorando a questão do preço, né? Perfeito, perfeito. Isso também é um ganho, né, Benedito? É um ganho. O agro tem várias vertentes aí que você tem que estar se posicionando a todo momento. Proteção de preço, né? Proteção de preços, para mitigar melhor o risco com o cliente, né? Fazer a famosa travas de preço. Também o banco trabalha com essa linha de crédito. Você estava falando da questão da agricultura de precisão, né? O que produzia 10 anos atrás não é nem 50% do que produz hoje. Né? Então, hoje, um produtor rural hoje, em média, aqui na nossa região, vamos falar de soja, né, que a gente está falando mais aqui, ele colhe de 170 a 200 sacos por alqueire de soja. Há 10 anos atrás, com uma cultura de alta precisão, ele colhia em torno de 120 a 130. Então, você vê a evolução, né, da agricultura. E na mesma terra, na mesma área, o quê?
fortalecimento, enriquecendo o seu solo, investindo em equipamentos mais eficazes, né? Uma colheitadeira hoje, a perda dela é muito menor que uma colheitadeira de 10 anos atrás, né? A colheitadeira, no seu próprio processo, ela derruba muitos grãos. Então, vai passando um tempo, né? Elas vão melhorando, a perda já é menor no cultivo, no plantio, nas plantadeiras. Então, enfim, o produtor rural hoje ele está bem assistido, né? Na questão tecnológica. E esse é o futuro, investir na agricultura de alta precisão. E eu queria que vocês dessem uma ideia aqui em Itapetininga do tamanho, né? Seja em número de produtores que usam o recurso ou em valor do Plano Safra aqui em Itapetininga. Olha, Edmundo, a gente tem aqui na nossa agência Itapetininga, né? A gente tem mais de 500 produtores rurais, né? Na nossa carteira agro. A gente tem uma estrutura bem robusta, né? Como eu falei, ano passado, nesse mesmo ano safra, a gente liberou um pouco mais de 600, quase 700 milhões de reais, né? Então, que a gente até fez essa relação com o PIB, né? Para ver o tamanho, como que é pujante o agronegócio aqui nessa região, né? Isso aí vem sobre demanda mesmo do próprio produtor rural, né? Que eu falei, a fatia do recurso, ela não vem para Itapetininga, ela está disponibilizada. E a gente tem uma praça muito pujante. Então, assim, eu falo muito para o Paulo. Paulo, o nosso papel como banco é fazer com que esse recurso ele chegue de uma maneira adequada na mão do cliente. Isso é uma preocupação grande do governo, do Banco do Brasil, e principalmente na hora certa. Que nem agora a gente vai começar a operacionalizar já a partir desse mês o pré-custeio da próxima safra de inverno. Então, olha a importância da gente poder estar falando isso com quase aí mais ou menos um ano, mais de um ano, né? De uma programação de uma próxima produção para um cliente. Quanto que ele pode, por exemplo, negociar melhor os seus insumos, com os preços mais adequados, ele planejar o seu investimento. Será que eu vou precisar de uma plataforma maior, do novo trator, adquirir uma área nova, arrendei mais um pedaço de chão, enfim. E numa operação dessa de custeio, você pode, de fato, planejar tudo isso daí, desde o comecinho lá do plantio até a colheita. E depois a gente o Paulo pode falar um pouquinho mais, até de uma linha de comercialização, que é o que a gente, quando o cliente vai lá e colhe o teu produto, ele não quer vender naquele momento de baixa de preço, o banco vai lá, apoia ele com um novo aporte de recurso para ele esperar esse tempo correto, para ele ter uma margem melhor de lucro lá na venda desse cereal. Então, isso de fato é muito importante. A gente está falando de tomar o recurso na hora certa, via canal correto, via banco, via um recurso oficial, para poder colocar isso dentro da tua atividade de uma maneira mais rentável e trazer valor agregado para a nossa cidade, para a nossa região, enfim. Fortalecer o agro, fortalecer a cadeia do agro é um ganha-ganha para todo mundo que está inserido nisso, né? Sem dúvida. E até porque também, Edmundo, hoje com o valor em mãos, né? O produtor, quando pega o custeio, o poder de negociação com dinheiro na mão é muito maior. Sem dúvida. Porque você consegue, né, fazer cotações, você consegue diminuir o custo, né? Ele já consegue trabalhar com a previsibilidade. E hoje, uma questão muito importante que os produtores já estão verificando, os insumos, a maioria deles são importados. Então, tem variação cambial muito grande. Então, hoje é um preço, daqui uma semana já muda. Parece que a gente está até vivendo aquela inflação da década de 90, e isso acontece muito com os insumos. Então, a questão dos produtores se planejarem até na compra, esse poder de comprar à vista, né? Já tem um poder de negociação e de preços melhores, né? Muito bom. Perfeito. É isso aí. E o tempo passou rápido aqui nesse bate-papo gostoso aqui sobre o Plano Safra, e eu vou pedir aí, vou ter que encerrar o programa e vou pedir as considerações finais, começando aí pelo Paulo. Edmundo, quero agradecer, né, ao espaço que você nos deu aí para falar um pouquinho do Plano Safra, para falar um pouquinho de crédito agro, né? Julho,
Hoje a gente está quase no final de julho, né? Só que o ano começa para os produtores rurais, começa agora, né? Que é o começo do ano safra, né? Então a gente fala até que é feliz ano novo para os produtores rurais, né? Então, agora que tem um aporte de recursos, agora é o momento certo de procurar a sua assistência técnica, nos procurar, para a gente fazer o planejamento adequado, para utilizar esse recurso de maneira equilibrada e que te traga bons frutos e que te traga uma ótima e boa safra. Pode contar sempre comigo, com o Benedito Júnior, com toda a nossa equipe, né? A gente tem uma equipe lá no agro bem robusta, então vocês podem sempre contar conosco lá do Banco do Brasil. Maravilha, Edmundo, mais uma vez obrigado pelo convite, né? Acho que minha palavra final ao produtor é se planeje, né? O Banco do Brasil é e sempre foi, sempre vai ser o maior braço de apoio do agronegócio, não é à toa que o banco está aí há mais de 200 anos fazendo isso, né? Aqui em Itapetininga, nosso share de carteira, ele se aproxima de 90%, então, assim, o banco ele se dedica em estrutura, em disponibilidade de hora trabalhada em cima disso, para quê? Para, de fato, mostrar a importância do agro e o quanto é importante a gente atender o agro no tempo dele. A gente bate muito em cima dessa tecla, que é muito importante o planejamento, né? Principalmente dentro do mercado agro, que a gente fala de valores grandes, né? Repito, a gente está numa região predominantemente de cereais, né? Então, conte muito com o Banco do Brasil, com todos os agentes do banco, das revendas que são credenciados com a gente, com as assistências técnicas, enfim. Pode contar com o Júnior e com o Paulo lá na agência, a gente fica aqui na Júlio Prestes, aqui, na esquina com a Saldanha Marinho, enfim, a gente está de portas abertas aí para estar recebendo todo o produtor rural no canal que ele escolher. Vamos lá visitar o produtor, a gente está lá também visitando, quer fazer pelo app, no canal digital, está disponível também, enfim. É o Banco do Brasil perto de todo mundo aí, viu? Muito obrigado mais uma vez pelo convite aí. E nós que agradecemos o Benedito Magri e o Paulo César Barbosa, que vieram trazer essas informações tão importantes sobre o Banco do Brasil, né? Esse crédito e essa estrutura, como o Benedito falou do planejamento, o produtor rural poder contar com esse apoio de uma instituição forte, importante como o Banco do Brasil, para poder trazer toda essa cadeia econômica que beneficia não só o agro, né? Mas gerando emprego, gerando uma economia forte para Itapetininga, para que as pessoas possam melhorar cada dia mais aqui a nossa qualidade de vida. E agradecemos a sua audiência e até um próximo encontro. Isso aí, muito bom, muito hein? legal, hein?